Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela boa e maravilhosa oportunidade da vida da gente poder parar e meditar na palavra do Senhor. Hoje, logo cedo pela manhã, já iniciei meu dia, desde ontem que eu leio o texto que nós vamos analisar hoje, e a gente fica buscando no nosso inconsciente, no próprio Espírito Santo, né, a inspiração para poder trazer a mensagem. E nesse momento aqui, por volta aqui de 5 horas da tarde, devem ser, eu confesso que nem vi o horário, a gente vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 2, né? Hoje é dia 3 de dezembro de 2025, e nós vamos ver então o verso número 10 para ser o norte desses 26 versículos que nos são apresentados nesse capítulo. O versículo 10 traz o seguinte: tudo o que desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. O meu coração se alegrou por toda a minha obra, e essa foi a minha recompensa de todo o meu trabalho. Nós estamos devagando aqui, ou pelo menos estamos acompanhando a divagação, né, do nosso querido Salomão, no seu livro de Eclesiastes, ou Sabedoria, que ele traz para a gente ensinamentos, ou traz para a gente reflexões profundas, e a gente consegue perceber que o momento de Salomão é um momento que, se fosse na vida prática nossa, do dia a dia, por exemplo, você acompanhando alguém da sua família, você ficaria até preocupado, né? Porque as divagações dele, além de serem profundas, filosoficamente complexas às vezes, é umas divagações que acabam levando ao sentimento de que parece que nada mais tem sentido. E dentro do conceito básico, daquilo que nós temos de amor e temor ao Senhor, é evidente que a concepção que ele traz é até uma concepção verdadeira, que nada passa, ou tudo se resume em vaidade, porque todas as coisas que ele está analisando, ela está sendo analisada sobre um aspecto da nossa consciência situacional terrena, dos nossos propósitos terrenos, e elas não são focadas num primeiro momento, ou na sua essência, como algo divinamente espiritual. É carne pensando sobre as coisas que o mundo nos oferece, são coisas seculares. São coisas que fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, mas que muito tem a ver com vamos dizer assim, a vivência da vida, mas com uma produção secular, de um bem-estar, do conforto, de realizações. E aí Salomão continua a sua, vamos dizer assim, introspecção. Uma introspecção que, como eu disse antes aqui, se fosse um filho meu apresentando essas situações, eu ficaria preocupado. E o primeiro caminho que ele traz, a primeira abordagem que ele traz, ele vai trazer abordagem sobre o campo dos prazeres, né? Sobre o campo da alegria, sobre o campo dos estímulos que ele tem na sua vida. E dentro dessa busca de prazeres, quando a gente vai lá no versículo 3, um pouquinho antes, logo na introdução do versículo 2, ele fala que ele provará alegria, né? Ele diz assim, ele te provocará a vida por meio dos momentos de alegria, mas que ele vai concluir que isso é vaidade. Ele faz uma concepção chamando do riso de coisas doidas e da alegria perguntando para que serve a alegria humana. Você já parou para imaginar? Se eu te dissesse, não, meu irmão, você procura buscar alegria, e você dissesse para mim assim, não, para que serve isso? Né? Então, por isso é que eu digo que, apesar de bonito, apesar de profundo e até mesmo complexo, é algo que pode amedrontar quando você está vivendo com uma pessoa que está num estágio desse. E nessa busca agora pelos prazeres mudando, prazeres da carne, o versículo 3, ele é muito impactante. Ele diz assim, ó, busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regindo-me, porém, pela sabedoria e como me apoderar da loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. O primeiro mergulho que ele faz aqui, né? Ele faz aqui um mergulho sobre a bebida, né? A gente vem falando sobre a bebida, os aspectos, vamos dizer assim, um domínio sobre como ela pode trabalhar na sua vida ou como ela pode te alterar, e sempre fazendo umas ressalvas. E a própria Bíblia, ela traz diversos aspectos da bebida, e uma das principais aspectos que os defensores da bebida utilizam, ou pelo menos aqueles cristãos que não aceitam de forma até correta, que outros cristãos que acabam, vamos dizer assim, crucificando e acabam se sentindo ofendidos pela ação de um cristão normal porque bebem ou porque fazem uso de bebida, é aquele versículo que nos fala claramente que o que é atacado na bebida é o seu efeito, ou seja, o descontrole, você estar embriagado, a sua embriaguez, porque é a embriaguez que leva ao descontrole. A bebida, ela, semelhantemente às outras coisas da vida, a correr, a cantar, a comer, a tomar água, a tomar um suco, tudo, qualquer coisa que você faz na vida, quando dosado, ela
não é que ela não tenha consequência, mas ela está efetivamente sob controle. Comida demais leva o ser humano muitas vezes a engordar ou a adquirir vários problemas de saúde, dependendo como é que é. Então, trazendo a questão do equilíbrio. Então, tem cristãos que se permitem beber. Eu, particularmente, sou da linha contrária, que por mais que haja a permissividade, haja a possibilidade de eu beber, e eu já fiz isso com uma frequência bem maior, acredito, dentro de outros ensinos, de outras consequências ou de outras possibilidades que são abertas pela bebida, assim como a gente fala de outros tipos de droga que podem abrir caminhos para drogas específicas, a bebida ela te traz um mundo de possibilidades, de problemas ou de distrações ou de, vamos dizer assim, de dificuldades que poderão se apresentar pelo simples fato de você ter aberto o caminho da bebida. Uma delas é que seus filhos podem aprender a beber por meio de ensinos indiretos que você faz, não porque você diga para eles que devem, mas porque você sinaliza para eles que a bebida é possível controlar e a tua ação de controle, o teu domínio que você tem sobre ela, o seu filho pode não ter. E aí, quando ele estiver jogado, quando ele estiver enfrentando grandes dificuldades, desempregado, jogado pelo chão, pela sarjeta, sujo, agredido, vários problemas que a bebida traz, desequilibrado no seu relacionamento, aí você pode se perguntar, meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que meu filho vive essa situação? Foi uma porta, né? Foi aquilo que nós chamamos de passagem para que o mal pudesse se estabelecer na sua vida. Então, nesse aspecto, ele é bom não beber. Mas Salomão aqui diz que ele mergulha, ele vai buscar no meio da bebida essa vamos dizer assim, essa visita, esse mergulho, essa avaliação, essa profundidade para entender o que ele pode encontrar e qual o sentido dessa vida. E o interessante desse movimento de Salomão é porque ele faz esse mergulho, mas ele faz esse mergulho de uma forma ponderativa, como nós vimos dentro do próprio texto, quando ele diz assim, regendo-me, porém, pela sabedoria. O que ele está dizendo assim, olha, apesar de eu estar entrando no mundo dos prazeres, ou seja, daquilo que a gente chama do hedonismo, né? Ou pelo menos de uma forma, nós poderíamos pensar dessa forma, Salomão está dizendo assim, não, eu não estou mergulhando no hedonismo, eu estou mergulhando nas experiências da vida para que eu possa confirmar a minha tese. E ele vai confirmando que a tese, que na verdade não há sentido, porque tudo se torna vaidade para ele. Tudo é uma repetição de vários atos. Mas o que faz a gente ficar preocupado, ou o que é importante a gente frisar, é que, muito claramente, no nosso conceito cristão, nós temos aqui um homem com a maior sabedoria, um homem com conhecimento do próprio Deus, que ele faz esse mergulho. E aí eu te pergunto, você então, como cristão, poderia fazer isso? É claro que não. Seria extremamente perigoso e insalutar para a tua vida e para o teu espírito. A Bíblia, ela nos é clara quando ela manda a gente se afastar do mal, a gente fugir da aparência do mal. Só da aparência, imagina do próprio mal, como esse mergulho que Salomão está fazendo assim. Apesar de Salomão estar se colocando como alguém que testa, como se ele fosse duas pessoas, ele colocasse o corpo dele sobre o processo do teste, né? Sobre a condição científica do experimento, é como se a alma, o espírito e a consciência dele estivesse do lado de fora do corpo, como se ele fosse o cientista ou o pesquisador, fazendo as ponderações, as anotações necessárias. Em resumo, esse é um comportamento para um cristão não praticável, não recomendável. Esse é um pensamento que poderá submeter a tua alma, ao teu espírito a um grande sofrimento, a tua própria vida. Isso que Salomão fez aqui, com sua sabedoria, não deve ser repetido por nenhum cristão. Afasta-te do mal, afasta-te dos comportamentos inadequados, da iniquidade, da impiedade, da perversidade ou de qualquer sentimento que valorize a tua carne em detrimento do teu espírito e da tua relação com Deus. Em seguida, Salomão vai continuar o seu mergulho, o seu passeio por diversos outros assuntos. Ele vai falar que ele passa a construir, vai ser através de plantações de vinhas e jardins, ele prepara tanques de águas para que possam regar bosque, dando sentido. Ele também fala um negócio bastante marcante quando ele diz assim que em Jerusalém se tornou o homem, vamos dizer assim, mais próspero, que tinha mais ovelhas, ninguém houve antes dele, ali contado no versículo 7. E aí ele vai também passar por um versículo muito interessante, muito marcante, quando ele vai no versículo 8 e diz assim, amontoei prata e ouro, joias de reis e das províncias, provime de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música e toda sorte. Ou seja, ele se enche de riqueza. Salomão agora sai ali do homem que planta, do homem que cuida da natureza, agora ele vai envolver-se na riqueza. E quando a gente vai para a riqueza, meu querido e amado irmão, uma das coisas que a gente está sujeito é a luxúria. É a luxúria. Por quê? Porque a riqueza, ela atrai, por exemplo, muita vaidade, ela atrai, por exemplo, uma das coisas que mais atrai a riqueza é aquilo que ele bem descreveu aqui, as delícias dos filhos dos homens, que são as mulheres. E esse aspecto, esse ponto principal, que seria as delícias dos filhos dos homens, essa iguaria para os homens, né?
Ah, meu amigo, isso mexe demais, isso causa um problema na vida dos homens tão grande, a ponto de que a Bíblia recomenda ele ter apenas uma única mulher. Para quê? Para que em vez de ele ter problemas, ele tenha bênçãos, seja literalmente abençoado, ele tenha uma companheira, tenha uma ajudadora, uma aliada semelhante, ou uma mulher de fibra que possa auxiliá-lo nos problemas que a vida oferece. Mas quando a gente vai lá no versículo 11, ele traz o resultado daquilo que nós trouxemos no versículo 10. Lembrar que bem no final do versículo 10, ele tinha falado assim: o meu coração se alegrou por toda a minha obra e essa foi a minha recompensa de todo o meu trabalho. Certo? Quando ele diz assim que ele não havia se privado de nada, tudo, mas tudo que os olhos dele desejou, ele teve. Porque Salomão era rico, Salomão era sábio, as pessoas queriam se envolver, queriam estar perto dele, queriam se aprender, queriam serem preenchidos ou serem amigos de alguém tão notável. E Salomão, então, mas no versículo 11, olha o que ele diz assim: olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Em resumo, ainda que ele tenha recebido tudo isso, ainda que ele tenha sido um homem de muitas realizações, ainda que ele tenha se preenchido materialmente de tudo, não havendo carência, não havendo, vamos dizer assim, necessidades materiais a serem satisfeitas, Salomão, agora, além de dizer que tudo era vaidade, ele está perdido por uma grande aflição de espírito. Seu espírito está para baixo. Lembra que, quando eu disse que essa posição de Salomão é até preocupante, se você estiver na sua casa, hoje nós temos assuntos de várias pessoas que estão tirando sua própria vida em momentos de grande depressão, né? E que são coisas que, dentro da psicologia, é até difícil de explicar. Além de difícil explicar, para a gente que circunda essas pessoas, é a gente difícil de compreender. Só que aqui, se Salomão estivesse, por exemplo, falando para alguém, começaria a se tornar fácil de entender. Mas quando a pessoa internaliza ou começa a pensar só dentro de si, ou até mesmo só escrever sem externar de uma forma de verbalização, conversando com alguém, a gente se torna extremamente preocupado. E o próximo passo, então, de Salomão agora é fazer um mergulho, né? Um mergulho entre vamos dizer assim, entre a relação entre sabedoria e loucura. Ele vai atrás da loucura e da insensatez. Meu Deus, que misericórdia, né? Se ele já tinha mergulhado nos vinhos, agora ele vai num estado, eu acho que psicológico até muito mais profundo. Ele vai na busca da insensatez humana ou da própria loucura, porque dentro disso ele diz assim: pois que mais fará o homem que seguir ao rei? Ele se limita a dizer assim: olha, eu só posso fazer aquilo, os homens que seguem ao rei só podem fazer aquilo que todos os homens já fizeram. Ou seja, as coisas é cíclica, é repetitiva. Essas pessoas estarão preocupadas em agradar, em satisfazer o próprio rei, que por sua vez tem uma série de repetições no seu dia a dia, porque as pessoas se repetem. E aí, nesse processo entre loucura, insensatez e sabedoria, ou seja, uma relação, um quadro comparativo entre os dois, Salomão ele chega a concluir, né, que apesar do sábio se guiar pela sabedoria que está na sua cabeça e pelo tolo se ligar por falta de sabedoria, ou seja, pela escuridão que está, mas no final o caminho dos dois é a mesma coisa. No final eles se encontrarão no pó da morte, na sua sepultura. Ou seja, ele continua não percebendo que a própria forma de viver, mesmo que a forma de viver sejam diferentes na sua essência, mas o resultado que produz é a mesma. Ou seja, tanto tolos quanto sábios encontrarão o mesmo fim. O que sucede a um, sucede ao outro. E isso para ele também é pura vaidade, ou seja, parece que para ele não tem diferença na forma de viver, já que tudo se resumirá à sepultura, ao fim dos dois. E dentro dessas reflexões, Salomão chega no versículo 17 e diz assim: assim odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Tudo é vaidade e aflição de espírito. A aflição continua. Agora, Salomão declara: estou odiando esta vida. Eu lendo esse texto e eu conversando com você aqui no devocional, eu me coloco cada vez mais preocupado com o resultado. Ele odia essa vida, ele odia o trabalho que ele fez. E ele odeia principalmente porque agora ele começa a avaliar a vida, ou seja, o trabalho dele, o resultado, os benefícios que ele criou, a sua riqueza, a sua fortuna, os seus bens, e agora ele começa a se preocupar para quem ele deixará isso. Ora, a gente normalmente deixará para os nossos filhos, né? Para os nossos filhos. Por exemplo, Salomão deixou para o seu filho. E analisando por esse aspecto, talvez ele fosse até profeta. Salomão deixou suas coisas para quem? Para o seu filho quem? Roboão, né? Mas a partir de Roboão começa a haver a divisão do próprio reino de Israel, que se dividiu o reino de Judá e reino de Israel. Lembra? Por causa de uma insensatez. Então, Salomão acaba, vamos dizer assim, confirmando que ele não sabe quem que vem, se vem um sábio ou se vem um tolo.
E o importante de tudo isso não é nem exatamente quem vem. Para ele, o importante é que ele vai deixar para pessoas que efetivamente não construíram e não merecem aquilo, ou não deveriam nem merecer, porque não construíram. Agora, é importante a gente observar que quando Salomão assume o reino judeu, né, assume Jerusalém ali como rei, você lembra que Davi era o seu pai e Davi reinava. E Davi tinha colocado no seu coração a construção de um templo. O que foi que Davi fez? Diferentemente de Salomão, Davi envidou todos os esforços para a construção do templo, planejamento, organização, materiais, bem, dinheiro, riqueza, para que quando Salomão chegou e assumiu, ele simplesmente operacionalizou sem se preocupar com qualquer recurso. Ou seja, diferentemente de Salomão, Davi não se preocupou com esse sentimento de para quem ele deixaria, porque ele queria deixar para o seu filho, para que seu filho pudesse dar uma sequência do trabalho, né? E as instruções devidas. Mas Salomão, por outro lado, está com isso, né? Vendo que o fruto do trabalho dele pode chegar a outras pessoas que não mereciam, e isso também lhe causa aflição, desânimo, tristeza, e faz com que ele considere isso também como vaidade. Tanto para ele que é vaidade, que ele chega lá no versículo 20 e diz: de sorte que me apliquei a fazer o que meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Salomão, Salomão, Salomão. Quanta inquietação no teu coração, no teu espírito, na tua mente, hein, Salomão? E esse momento, e essa inquietação, essa angústia, isso vai tomando Salomão de uma forma tão intensa, tão profunda, quando ele chega no versículo 23, ele diz assim, todos os seus dias são dores e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Isso também é vaidade. Ou seja, um homem que trabalha, um homem que une riquezas, um homem que tem, vamos dizer assim, um mundo à sua disposição, um homem que é suprido em suas necessidades, tudo isso, ainda assim, ele se concentra na dor, ele se concentra no abandono, ele se concentra na melancolia. Salomão realmente está no momento numa busca da compreensão do sentido da vida, do sentido das... O melhor de tudo isso nesses textos de Salomão é porque, de fato, ele está tendo uma concepção em relação à própria vida como ela é. Então, não é o tom da sua, vamos dizer assim, do seu contato espiritual, do seu discernimento espiritual que está falando, e sim a sua consciência, a sua carne, o seu próprio eu. E aí, na continuidade das reflexões de Salomão, ele chega a uma conclusão, ou chega a um momento muito simples, mas para ele que no primeiro momento é de grande valor, quando ele diz que quando ele se depara que nada melhor, no versículo 24, nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que sua alma se alegre com o bem do seu trabalho. Mas ele acaba fazendo uma ressalva, ele diz assim, vi que isso também vem das mãos de Deus. Isso é muito bom, mas parece que não é exatamente isso que Salomão está pensando, porque esse ato de comer e beber, na verdade, ele acaba dizendo assim, por um lado é muito bom, quando ele diz assim, comer e beber vem da mão de Deus, então eu poderia me descansar, eu poderia me relaxar, eu poderia, vamos dizer assim, entender que, na verdade, eu estou aqui para o centro da minha adoração, mas Salomão parece não pensar exatamente assim dessa forma, né? Porque quando ele chega a questionar quem pode comer, ou quem pode alegrar-se sem, vamos dizer assim, sem que o Senhor lhe permita isso, né? Ele acaba, vamos dizer assim, concluindo no primeiro momento de uma forma positiva, ou pelo menos nos leva a entender que apesar da inquietação, ele chega no final a concluir, olha, no meio de tudo isso, eu chego à conclusão que o grande prazer, né, que o que o homem realmente pode fazer é comer e beber e alegrar-se no Senhor, porque isso é algo que só pode vir por meio dele. E para finalizar, Salomão diz que esse ato de comer e beber, né, ou seja, a sabedoria que Deus dá a esses dois homens insensatos e tolos, e no final do sensato, do sábio, que ele recebe sabedoria, conhecimento e alegria, mas o tolo insensato, que é que ele vai tratar como pecador, ele diz assim, ele dá trabalho, ele dá fardo, ele dá cansaço. Ele diz assim, tudo isso que ele dá a esse pecador é para que no final ele junte tudo, ele amontoe todos esses bens a fim de que o outro, que é aquele que agrada a Deus, possa receber. E aí ele volta então à concepção, por mais que seja bonito o termo, mas parece que ele volta lá daquele ponto de que alguém que vai receber sem de fato ter produzido, ter trabalhado naquilo, ter merecido aquilo. Aí ele vai e finaliza dizendo, isso também é vaidade e aflição de espírito. Meu irmão, no meio de um texto desse, e a gente vai caminhar várias vezes em sentimentos semelhantes a isso no livro de Eclesiastes,
Você se vê também como tudo vaidade, tudo como uma aflição de espírito, ou você vê a sua vida como uma bênção de Deus, uma oportunidade verdadeiramente de você produzir, trabalhar na seara do Senhor, se alegrar, cuidar da sua família, ministrar a verdade de Deus para aqueles que necessitam. Qual é o teu sentimento? Você está com o sentimento de Salomão, inquieto, aflito, angustiado, ou você está recebendo o teu dom da vida com alegria e com prazer? Eu posso só te dizer o seguinte, dependendo em que posição tu está, certamente tu teria uma resposta adequada. Porque para que você tenha prazer nessa vida verdadeira, somente se você já estiver presente diante de Deus, aceitado a Cristo como seu Salvador, honrando a palavra do Senhor, obedecendo seus mandamentos, caminhando de acordo com a busca da vontade de Deus para a sua vida. Se você estiver desse jeito, meu irmão, com o teu coração sincero em verdade, pode ter certeza. As inquietações de Salomão, elas te servirão de ensinos, mas não te servirão nesse momento para que possa viver o mesmo na tua vida, tá bom? Fica na graça de Deus, que Deus possa ser soberano, possa te abençoar e possa te fazer crescer na obra de Deus e como filho de Deus. Que Ele cuide da gente.